Primeira coisa que é importante a gente destacar, e o César até colocou bem essa questão da ética, eu percebo, sinto que na vida prática os colegas advogados têm se distanciado ou não têm valorado a questão da ética na vida profissional. Eu acho que é inconcebível cogitar de qualquer atuação na área jurídica dissociado da ética. Eu não consigo imaginar um juiz sem ética, eu não consigo imaginar um promotor sem ética, eu não consigo imaginar um advogado sem ética. Não dá. Então a ética tem que ser o norte da conduta de qualquer um que atue nessa área tão importante da vida humana que é o direito. E ela começa como norte na nossa conduta no momento em que a gente recebe o cliente e ouve dele o relato daquilo que ele supõe seja um direito que ele tem a ser defendido ou eventualmente um direito que ele acha que foi violado. Nesse momento você tem que ter o bom senso de ponderar se ali existe ou não efetivamente um direito a ser protegido. Porque se não houver, você tem que ter honestidade suficiente para dizer a essa pessoa que lhe procura que ali não há, embora possa até existir uma afronta ou até de alguma forma um sentimento nele de alguma vingança ou coisa do gênero, você tem que ter clareza para saber avaliar se ali houve ou não uma afronta ou uma lesão de direito. E se não houve, tem que ter clareza e honestidade para colocar assim para essa pessoa. Por quê? Porque você é o primeiro juiz da causa. Não é? E você, quando recebe o cliente, ele te relata o problema, você é a primeira pessoa que vai avaliar se efetivamente ali há algo a ser protegido ou não. E nesse momento você tem que ter muita honestidade e muita clareza. A gente percebe que muitas ações são propostas de maneira até temerária, onde num primeiro olhar, numa petição, você percebe que não há direito nenhum ali a ser protegido. O que é que a gente depreende à distância, mesmo sem conhecer, às vezes, aquele que peticionou? Essa pessoa deve ter, no afã de ter mais um cliente, de receber alguma coisa, pega o caso, que a rigor já nem deveria merecer ser submetido ao judiciário, e o faz. Eu acho que essa pessoa, quando faz isso, ele está perdendo prestígio com o cliente, que vai se frustrar lá na frente, ao perceber que efetivamente não tinha direito nenhum a ser protegido, e aquele profissional que ele procurou para aconselhá-lo assim não o fez, vai perder prestígio com o colega que vai advogar do lado oposto, vai perder prestígio perante aquele que vai julgar a causa. Não é? Então, acho que é fundamental a gente ter muita clareza, muita honestidade, muita transparência nessa relação com o cliente no primeiro contato. Procurou você, expôs o caso, você tem que fazer uma análise. E olha, e você não precisa nem responder na hora, necessariamente. É até mais importante que você ouça, faça as anotações e se comprometa a passar para esse cliente, no dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, um parecer sobre o caso que ele foi submetido à apreciação. Isso valoriza a sua atuação, evita que você, de maneira assodada, já dê um parecer meio equivocado, incompleto, não é? ou às vezes até errado. Então, receba, ouça, e não é obrigado na hora já dizer o que vai ou não fazer. Fala, olha, eu vou analisar seu caso, vou estudar com todo carinho, amanhã eu te dou uma posição. Não é? E nesse momento você tem que fazer essa avaliação se ali efetivamente vai haver uma necessidade de proteção jurídica, de você ter que patrocinar uma causa ou não. E tem que ter clareza para enfrentar isso, não é? Sob pena, como eu disse, de você começar a perder prestígio quando você troca essa sua honestidade, essa sua ética por uns honorários que você vai cobrar eventualmente a essa pessoa. Acho que não vale a pena fazer esse tipo de patrocínio temerário de causa. Né? Então, gente, para mim é muito claro, nós somos sempre o primeiro juiz da causa e nós temos que fazer isso com isenção e com honestidade. Um outro detalhe que é importante nesse primeiro contato é que o cliente sempre vai contar para você a história segundo a ótica que lhe favorece. Por mais que você diga, olha, eu estou aqui, estou do teu lado, sou o teu advogado, seja honesto comigo, abra seu coração. Ainda assim, ele ao relatar o caso para você, ele se coloca sempre numa situação de te passar a coisa que tente convencer você a estar do lado dele, a ser mais favorável a ele. Então, mesmo quando ele não quer mentir, e muitas vezes o cliente mente para você e te coloca em roubadas, como se fala popularmente, mas mesmo que ele não queira mentir, o relato dele não é um relato isento, não é um relato neutro.
Ninguém relata um caso onde está envolvido de maneira neutra. Nunca, jamais alguém faz isso. É da natureza humana a gente se colocar, de colocar o problema para o outro de uma forma que a gente vá se desculpando, que a gente vá encontrando justificativa para a conduta. Não é? Então você tem que saber ouvir e saber extrair desta conversa com o teu cliente aquilo que seja o mais próximo da realidade dos fatos ocorridos. Não é para acreditar pura e simplesmente no relato que ele fez, porque esse relato não é, volto a repetir, 100% isento. Ele se coloca nele. Além do que, muitas vezes o cliente mente, e mente desavergonhadamente para você. Eu até já passei por mais de um aperto em situações na vida prática, conto um aqui até para vocês que é muito interessante. Naquela época que karaokê era moda, eu peguei... não, mas chegou até os 90. Chegou até os 90. Não, até 98, 90. Por aí. Foi em 96, uma pessoa me procurou, ele era proprietário de uma pizzaria ali na Avenida São João, e ele havia feito um negócio de venda desse ponto comercial para uma outra pessoa que comprou. E para variar, essas pessoas, ao invés de fazer esse negócio e procurar antes um advogado para ser aconselhado, não o faz, né? Então faz lá um negócio lá todo torto, não fez transferência do contrato de locação de maneira regular, não fez a transferência da empresa, né, societariamente falando, de sorte aqui a responsabilidade com os funcionários dali para frente passasse a ser dos novos proprietários, fez tudo informalmente. Fizeram lá um contrato particular entre eles, aquelas coisas tonchas, né, que a gente costuma falar de maneira jocosa. E esse contrato foi cumprido, né? Era para pagar, pagou-se uma entrada, mais X parcelas, ele foi cumprido até um dado momento. Daí, depois de um dado momento, teve algum problema entre eles que não me foi contado, mas ele veio me procurar para executar a parte final do contrato. E como esse contrato não tinha assinatura de duas testemunhas, não era possível ser considerado o título executivo extrajudicial, eu tive que ingressar com ação de cobrança. Como o valor cabia dentro do sumário, eu ingressei com a ação do sumário para cobrar as parcelas que faltavam, acreditando na história que ele me trouxe, né? Que ele vendeu, havia o contrato e, num dado momento, quem comprou dele não pagou, havia um inadimplemento. Ingressei com ação, não sei se vocês sabem, mas no sumário você só toma conhecimento da contestação na audiência, né? Sim. Porque o réu não é citado para apresentar contestação, é citado para comparecer em audiência de tentativa de conciliação, na qual, se não houver a conciliação, deve entregar a contestação. Era no Fórum da Lapa. Chego eu lá, César, um belo dia, tranquilo, para a audiência, meu cliente do lado, o colega diz que eu não tinha nenhum interesse em conciliação, eu queria receber. Então, não sabia, até aí eu só tinha o meu lado da história, não tinha outro lado. Bom, não tem acordo? Não tem. Então, doutor, disse o juiz, o senhor trouxe a contestação? O colega disse sim, entregou para ele. Falou, cadê a cópia do seu colega? Ele só trouxe uma cópia. Então, aproveito para alertar vocês, em respeito ao colega que representa a parte adversária, ele não é seu inimigo. Ele é um colega seu que ocasionalmente está atuando do outro lado. Você tem que tratar esse colega com carinho, com deferência e com respeito. Ele é um como você. Só que, circunstancialmente, você está de um lado e ele está do outro. Mas ele tem o direito de trabalhar tanto quanto tem você. Então, tenha respeito com o colega. Não é? Esse colega não levou. Você deve sempre levar as duas cópias. Uma para você entregar ao juiz e outra para você entregar ao colega que está fazendo o trabalho dele. Então o juiz pegou a contestação, começou a ler e eu não sabia qual era o teor, porque eu não tinha cópia. Só que o juiz começa a olhar, começa a ver a petição, olha para mim e começa a dar um risinho sarcástico, né? Olha para mim, franze a sobrancelha, vira outra folha. Eu falei, nossa, que diabo que tem ali, né? Eu já comecei a ficar apreensivo, né? Porque ele está lendo, eu não sei qual é o teor, e ele me olha aí, aquele risinho. Ô, doutor, dá uma olhada aí na contestação, né? Eu peguei a contestação, gente. Olha, se a mesa me coubesse, eu teria me enterrado embaixo da mesa. O cliente não me contou, mas na contestação o cara já começa dizendo que ele já começa colocando o pedido contraposto, que na verdade quem tinha crédito era ele,
que havia comprado a pizzaria e não o meu cliente. Mais ainda, o meu cliente, no segundo histórico que estava lá, resolveu se pagar, indo uma noite com chaveiro, arrombou a pizzaria, levou o karaokê, levou não sei quantos engradados de cerveja, o freezer, levou um micro-ondas, e o cara apresentava a conta. Na verdade, esse meu cliente era que estava devendo. O outro era credor. Aí eu falei, excelência, o senhor pode suspender a audiência por 5 minutos que eu preciso conversar com o meu cliente? Puxei ele para fora e falei, escuta, isso aqui. Ele começou, bem, não é bem assim. Como não é bem assim, ele já se entregou, né? Não é bem assim. Mas ele quer discutir detalhes. Eu falei, você não vai discutir detalhes. Eles estão pedindo X, você vai propor, você vai ter que concordar com isso aqui, só me diga a forma que você quer. Não, mas isso é muito, porque eu não levei tudo isso. Levei, mas não é esse preço. Eu falei, não quero saber, cara, você não tem mais razão nenhuma aqui, nem comigo, nem com ninguém. Então você vai pagar isso. E daqui para frente eu não quero nunca mais se ver na minha frente. Eu vou terminar o trabalho, porque foi essa tarefa que eu assumi. E voltei e falei, excelência, temos um acordo. Qual é o acordo? Meu cliente paga a integralidade do pedido contraposto, só que peço para a outra parte, se é possível, parcelar em 3 ou 4 vezes, ou alguma coisa assim. A outra parte concordou, encerramos. Aí o juiz falou, olha, pode falar para o seu cliente, foi uma decisão inteligente dele aceitar o acordo, porque eu iria mandar os autos aqui para o Ministério Público, até para apurar se não houve aqui, não é, aquele tipo uso arbitrário das próprias razões, uma coisa assim, né, lá no direito penal. Então, gente, olha, eu passei um aperto imenso, né, porque eu não sabia de que ele havia feito esse tipo de coisa, estava ali como um vendido. E muitas vezes o juiz olha para você como se você soubesse e você maquiou a história, você ainda inventou outra história, você criou a coisa. O juiz normalmente acha que você é o culpado, não é? Que você tem a ver com o que está ali. E muitas vezes você está relatando o que o cliente te passou. Então, não é só, em vários casos, principalmente quando envolve famílias, a gente precisa ter muita cautela no que a gente ouve, porque a história vem, às vezes, muito eivada de ódios, de rancores, de frustrações. E aí é uma dificuldade para a gente trabalhar com isso. E se a gente não souber trabalhar com essa coisa, a gente vai ter problemas lá na frente, porque quando a verdade, em algum momento, ela aparece. E, às vezes, ela aparece e ela pode comprometer você. Eu já vi colega ser representado aqui na OAB por juízes que mandam por ofício abrir aqui procedimento disciplinar, porque o magistrado, na cabeça dele, aquilo ali foi forjado pelo advogado, quando muitas vezes não é necessariamente. Você trabalha com a informação que o teu cliente traz. Então, nesse momento, é muito importante a gente saber ouvir. Dizem, né, que nós temos 2 ouvidos e só uma boca, que é para ouvir mais e falar menos. Então, nessa questão do trato com o cliente, a gente tem que ouvir mais. Conte-me, filho, tudo a sua história. Você vai ouvindo e vai anotando. Depois você tem que saber perguntar para ir aferindo efetivamente a veracidade do que ele te relatou, até para te dar mais detalhes para você trabalhar. Não é? Hoje, com essa questão dos e-mails, eu tenho o hábito de pegar o relato do cliente e depois coloco tipo um parecer, mando para ele, confirma para mim, era isso mesmo, eu captei bem a sua mensagem, né? Quase dizendo isso, para que eu tenha até um relato com a chancela dele de que efetivamente os fatos transcorreram daquela forma, porque senão você pode, felizmente eu nunca tive nenhum problema, mas eu conheço vários colegas que tiveram problemas por atuar de maneira assodada em favor de alguém com os elementos que acabam lhe sendo fornecidos, e muitas vezes esses elementos não são verdadeiros. E lá na frente ele descobre no pior momento possível e imaginável, e isso pode, em muitos casos, representar para ele um processo ético aqui na OAB. Quando o cara nem deve, o que é mais grave, né? Quando não tem nem culpa no cartório. Então, acho que a gente consegue, talvez, filtrar isso, procurando ouvir bem o cliente. Muitas vezes eu faço esse breve relato, até na hora, se o caso é muito simples, e peço para ele dar um ciente de acordo embaixo. Eu guardo, nunca precisei usar, mas se eu precisar usar, digo, olha, eu trabalhei com isso aqui, está aqui, é relato do cliente. Não dourei, no máximo eu posso ter dourado a pílula, né? Mas não inventei a pílula é ele que me trouxe. Né? Tem alguns clientes que, no caso, quando eu pego algum caso de família, eu faço questão que o cliente assine a petição junto comigo. Quando é caso de família, eu exijo, eu chamo, olha, a petição está pronta, leio, assina aqui comigo. Então está lá a minha assinatura embaixo, está a assinatura do cliente. Isso é necessário? Não.
Não, você tem um mandato para exercer na plenitude. Mas eu faço isso até como uma cautela, porque nessa área é muito complicado atuar. Na área de família, se a gente não tomar cuidado, a gente compra os ódios e os rancores da parte que nos procurou. E aí a gente começa a se desviar do papel que nós deveríamos ter naquele caso. Nós temos que ser técnicos, temos que ser frios. Não é? Claro que a gente tem que defender a causa com paixão, tem que defender a causa com amor, mas a gente não pode assumir as dores nem os ódios daquele que nos procura, do cliente. Não é? Ele pode até sentir assim, a vingança dele pode até ser legítima para ele, mas não para nós. A gente tem que trabalhar de maneira fria. Então, nesse contato, a gente deve extrair aí uma certeza, tanto quanto possível, do relato que ele te traz. Não é? Por incrível que pareça, César, mesmo nos dias de hoje, eu encontro, vez ou outra, colegas que conseguem fazer o contrato com o cliente e verbal. Depois não está no papel, não existe no contrato de prestação de honorários advocatícios. Por incrível que pareça, eu falo, não é possível, em pleno século XXI, que o advogado ainda preste um serviço ao cliente sem fazer um contrato. Né? É incrível. Então, gente, é fundamental você ter um contrato delimitando qual é o seu papel, qual é o seu trabalho, de quem é a responsabilidade das custas, quais são os honorários contratados, a forma como o teu cliente vai te pagar. Botaram uma cláusula muito clara de que honorários sucumbenciais não se confundem com os honorários contratuais que você está acertando com eles. Porque, olha, isso é um problema. Mais das vezes você recebe o valor da indenização, e se, no seu caso, você estava advogando ad êxito, e você vai somar a verba, os honorários da sucumbência, mais os 20% ou 30% que você contratou com o teu cliente, eu já vi colega ser representado aqui, e ter até boletim de ocorrência aberto, a título de apropriação indébita, porque na cabeça do cliente, os honorários que o juiz fixou já era o pagamento que ele deveria fazer para o advogado. E que o advogado estava recebendo 2 vezes dele. Não é? Então, é preciso que você conste isso no contrato e deixe claro, explique para ele, olha, existe os honorários que eu estou contratando com você. Né? E existem os outros honorários, que é uma espécie de prêmio para o vencedor da causa, que é fixado pelo juiz e que é a outra parte que paga. Não é? Então, olha, no final, se nós ganharmos, eu vou ter um outro honorário, que será aquele que será fixado pelo juiz, entre 10% a 20% do valor da causa, ou se a causa não for de valor estimável, ele vai fixar um valor qualquer determinado. Explique isso para o teu cliente, porque normalmente eles não diferem as duas coisas e vai achar que você está se apropriando de parte da verba que seria de direito dele. Mais do que explicar, isso tem que estar no contrato. Gente, nunca prometa nenhuma espécie de resultado e nunca prometa nenhuma espécie de prazo. Na coisa mais singela, não dá para prometer. Quem atua aqui em São Paulo, quem já tem um mínimo de vivência, sabe que cada cartório é uma caixinha de surpresa. Não é? Por mais que você saiba que você vai despachar com o juiz agora, que você consegue um despacho favorável dele, você não sabe se o cartório vai emitir aquilo que você precisa em um dia, uma semana, um mês. Então nunca se comprometa com o cliente em termos de prazo. Às vezes o cara tem urgência, o direito está ali líquido, posto, fácil, você sabe que vai conseguir até obter uma liminar, uma cautelar, enfim, uma tutela antecipada, mas não dá para garantir em que prazo você vai conseguir isso, não dá para garantir em que momento isso vai acontecer, porque é impossível garantir, repito, nem nas coisas mais simples. Não é? Porque muitas vezes juízes são cautelosos nessas coisas, dependendo da complexidade, ele não decide na hora. Principalmente quando é cautelar, um pouco mais fácil, mas quando é tutela antecipada é mais difícil ainda, não decide assodadamente. Depois, o fato dele decidir e você precisar da ordem expedida pelo cartório, não significa que o cartório emita na celeridade do que você precisa, não significa que o cartório depois leve para o juiz assinar na rapidez que também você precisa. Então, olha, não se comprometa nunca com resultado e nem com prazo naquilo que você tenha que oferecer ao cliente. Procuração, você deve sempre pegar a procuração do seu cliente com poderes especiais, para que você possa dar quitação, possa transigir, possa negociar. Até porque isso vai te permitir atuar com mais liberdade e não vai precisar necessariamente do teu cliente ao teu lado, inclusive naquelas audiências
de tentativa de conciliação, que hoje são feitas aqui no fórum, nos fóruns da capital, para o pessoal estagiário, mas já tem também em segunda instância, né, pelo tribunal, que é feito aqui na Praça João Mendes. Onde, embora a lei não exija a presença do cliente, mas se você não tiver poderes especiais para dar quitação ou transacionar, embora o cliente não esteja livre, você não vai poder fazer isso. Então, sempre deve ter o cuidado de colocar na sua procuração que o cliente está te conferindo poderes especiais, que isso te autoriza a falar em nome dele até nos eventuais acordos. Quando você ouve a história dele e faz o relato, é bom até só dar o teu parecer no dia seguinte ou 2 ou 3 dias para frente, porque um detalhe muito interessante são os documentos que você precisa pedir para o cliente. Muitas vezes ali na conversa, ali na hora, se você for passar para ele a relação dos documentos que você precisa para a propositura da ação, eu tiro por mim mesmo. Você vai acabar esquecendo alguma coisa, algum detalhe. E isso é horrível, porque se você esquecer e no dia seguinte você ligar, olha, mas eu esqueci disso, você pode me mandar tal coisa, você já está passando para o teu cliente uma imagem não muito positiva. Quer dizer, pô, que advogado é esse que eu tive ontem com ele? E agora está me pedindo para eu mandar outro documento. Então, até por isso, é bom você deixar para passar depois com calma. Por exemplo, se você vai fazer uma separação, você vai entrar com ação de alimentos, você vai fazer qualquer coisa na área de família, você precisa de uma certidão de casamento do casal. E tem que ser atualizada, né? Às vezes você esquece na hora que tem que ser atualizada. Você fala, minha certidão de casamento, você esquece que tem que botar ali que é atualizada. O cara, quando ele traz o documento, não é atualizado. Aí você tem que ligar, não, olha, mas eu precisava de uma cópia atualizada. Você já está perdendo prestígio, credibilidade, você já está, diante do teu cliente, numa certa medida, ficando fragilizado. Então, se você deixar para passar isso depois com calma, você friamente vai relacionar com calma e saber os detalhes de cada documento do que você precisa. Com isso, você evita ter que estar ligando de novo para pedir novas informações, para pedir novos documentos. Né? Então, deixa para informar valor de custas, fazer aquela previsão se vai ter, porque sempre o cliente quer saber, no desenrolar do processo, quais as custas que ele vai ter. Então, se vai ter perícia, deixa para informar depois. Valores, ou dar valores aproximados, ou calcular mais ou menos em que prazo isso vai acontecer, né? Se a citação vai ser por oficial quanto é, ou por carta quanto vai ser. Deixa para informar tudo depois, você faz isso com tranquilidade e evita omissões, e evita erros. E evitando omissões, evitando erros, você evita também um desgaste desnecessário com o cliente por passar, às vezes, informações equivocadas. Quando se trata de custas e todas e quaisquer despesas processuais, eu jamais pego o dinheiro do cliente em mãos. Ah, doutor, eu estou transferindo para a sua conta, o senhor faz recolhimento aí. Não. Eu te passo a guia, você recolhe no banco e você me manda a guia. Não, mas isso é mais trabalhoso. Não interessa, é mais trabalhoso. Você recolhe aí, pega o motoboy e me manda. Nunca pegue dinheiro de cliente. Nunca. Muitas vezes ele confunde, ele acha que ele está te passando dinheiro para as custas e ele está te dando dinheiro. Ele acha que ele está te pagando. Então, custas judiciais, pega a GARE aí, manda para ele que recolha lá. Tem que recolher a guia pela citação de oficial de justiça, preenche e manda para ele. E vou debitar dele a despesa do motoboy que vai lá levar. Entendeu? Agora ele que recolha, aí me mande recolhido de volta. Eu não quero o dinheiro do cliente na minha conta nem na minha mão. Não vai passar, nunca. Então, poxa, mas isso dá mais trabalho? Pode dar, mas me dá muito mais tranquilidade. Porque, olha, ele sabe o que ele está pagando, foi ele que foi no banco, ele que recolheu, está pagando para o Estado e não para mim. E não vai ficar pensando na cabecinha dele que a despesa era 10 e eu estou pedindo 20, que é pior ainda. Não é? E tem outra, nesse nosso mundo tão sem ética, não é nada impossível que ele, comentando com algum outro colega advogado, o cara não diga para ele, olha, mas esse cara está te roubando aí. Não é? Do jeito que anda a nossa profissão, onde os colegas não têm ética nenhuma no tratamento com os demais outros colegas, eu não duvido que isso aconteça. Então, olha, eu, por prática minha pessoal, não pego o dinheiro do cliente. O cliente vai e faz o recolhimento. Hoje você preenche isso aqui, você preenche e entra no site do tribunal, você preenche lá. Se eu posso preencher, ele pode preencher também. Passa os caminhos, acessa e preenche e recolha. Vai ter o trabalho de me mandar. Não é? Se é urgente, vai te mandar no motoboy chegar no mesmo dia. Se não é urgente, o SEDEX hoje
Se existe uma instituição no Brasil que funciona, são os Correios. Então, bota hoje, amanhã está aqui no meu escritório, não importa de onde ele mandar. Então, não pegue dinheiro para as despesas judiciais, nem as despesas extrajudiciais. Algumas vezes as despesas extrajudiciais acabam não tendo jeito, porque você vai ter que fazer, vamos supor, uma notificação extrajudicial. Não dá para pedir para ele fazer isso. Você vai preencher isso, vai mandar o seu office boy ou estagiário ir até aqui o centro de distribuição para fazer isso lá, né? Então, nesse caso, mas vem lá uma cópia muito clara de qual é a despesa, aí passo, né, hoje a gente digitaliza, passa para o cliente, olha, foi essa despesa, acho que é 50 e poucos reais, e ele então vai fazer a contrapartida, o depósito, a contrapartida disso aí, né? Mas não sendo assim, sendo as outras coisas, se for possível, evite que o dinheiro passe pelas suas mãos, porque pode, de duas uma, ou ele achar que você está te pagando, quando na verdade ele está pagando despesas do próprio processo, ou ele pode até achar que as despesas deveriam ser menos e você está cobrando mais, o que não deixa de ser grave da mesma forma, né? Alguns cuidados a gente precisa, depois desse atendimento e tomar desses cuidados aqui com o cliente, a gente precisa esclarecer para eles algumas coisas. Porque os clientes acham que são donos de você, né? O cliente acha que é dono do advogado. Não, toma conta, né? Porra, aí agora quer tudo, né? Eu te contrato para uma causa, agora você virou consultor geral dele para tudo. É problema com gato, com cachorro, com vizinho, com condomínio. Ó, você fala, gente, peraí, olha, eu fui contratado para isso. Então, não dê os telefones da sua casa para cliente, né? Cliente é cliente, não é amigo íntimo. Então, não vá dar o telefone da sua casa, porque tem cliente que não tem simancol, vai te ligar meia-noite, 1h da manhã, 2, 3. Né? E eu aprendi isso a duras penas, tanto que hoje se vocês procurarem tudo quanto é caderno de telefônicos da vida, vocês não vão achar meu telefone, eu não tenho telefone e meu nome. Não é nem assim que tem meu nome e a telefônica não deve divulgar. Para não ter dúvida, não tem no meu nome. Acabou. Nem por ordem judicial não vão achar telefone meu. Aí é um problema. Aí é difícil. É um prêmio. Mas veja, o pior é o seguinte, eu não tenho telefone, mas você sabe que o meu filho mais velho é Júnior, né? Então ele já me xingou muito no passado, porque ele dizia, pai, ninguém merece, né? Neemias, pô, como é que você me botou esse nome, né? Então ele já me xingava no passado, porque ele achava, né, que Neemias era um nome aí até um certo ponto pejorativo para ele, né? Pior é agora, gente. Meus clientes acham o telefone dele, então é Melo Júnior, né? Neemias Domingos Melo Júnior. Ligam para ele. Falam, esses meus clientes estão me criando um problema, acho que eu vou perder o filho, viu? Porque eles ligam, falam, pai, não aguento mais, os caras ficam ligando aqui. Então é preciso tomar cuidado, porque os clientes não têm essa noção de respeitar o seu direito de lazer, de sossego. E às vezes o desespero dele até se justifica, mas não vai mudar nada ele te ligar às 3 da manhã ou às 7 da manhã. Eu me lembro uma vez, até o Dr. Carlos, que é do Embu, está aqui, presidente do Embu, a gente, acho que em 90, foi em 90 que nós assessoramos uma campanha política, não é, Cacá? De vereador aqui em São Paulo. Não, 2000, 99, 2000, 2001, sei lá. Uma bela madrugada me ligam 3h30 da manhã, a secretária do vereador. Prenderam 16 ou 17, na época podia ainda colocar faixas e cartazes em postes, hoje não pode mais, felizmente. Aí prenderam 14 ou 15, uma equipe deles estava na rua, lá na Cidade Dutra, e levaram para a delegacia da Cidade Dutra, estava todo mundo preso. Me ligou 3h30 da manhã. Falei, o que você quer que eu faça às 3h30 da manhã? Ah, doutor, tem que ir lá tirar os meninos lá. Eu falei, olha, esse horário não vai tirar ninguém. Sabe o que você podia fazer? Arruma alguém aí que possa levar café da manhã para eles. Aproveita, manda um sanduíche extra lá para o delegado, para o carcereiro. Lá pelas 7, 8 da manhã, eu vou lá, o que eu vou fazer agora? Então, mas um desespero, me acordou 3h30 da manhã, o que eu vou fazer 3h30 da manhã? O que iria mudar na ordem do dia eu chegar lá às 3h30 ou às 7, como de fato cheguei lá às 7 e até às 8 estava resolvido? Não, mas no desespero dele, ele vai querer que você esteja ali de imediato. Muitas vezes isso não é necessário ou não vai mudar em nada a história das coisas, né? E você tem o direito de dormir, né? Afinal de contas, nós os advogados somos, como qualquer outra pessoa, um ser humano. Ah, essa é outra coisa interessante.
Não é? Você marca com o cliente, fala, olha, doutor, o senhor, que hora pode me atender? Olha, você pode vir das 9 às 12, marca aí. Tá, eu ligo para a sua secretária e marco depois. O cara chega 5 para meio-dia. Fala, pô, meu amigo, eu estou saindo para almoçar, você devia ter ligado. Mas, doutor, o senhor falou que podia atender das 9 ao meio-dia, tá? Mas meio-dia já são, né? Já chegou ao meio do dia, eu preciso sair para o almoço, porque à tarde eu tenho outros compromissos. O cliente não entende isso. Ele acha que você está à disposição dele, a hora que ele bem entende, da hora que ele quer. E, apesar de você alertar, fala, olha, pode vir tal dia, tem aqui a agenda, mas vamos marcar? Não, eu vou ver aqui primeiro, vou ver se eu acho os documentos, mas então você liga e marca. Ele não liga e aparece de última hora. É pior, né? Nem se dispõe a pagar o teu almoço. Né? Então a gente precisa dizer para ele, olha, meu filho, eu tenho horário, né? E nós temos horário, nós temos prazos para cumprir. Né? Se eu tiver uma audiência às 2 horas em Santa Amaro, não adianta eu querer atender meu cliente às 5 para meio-dia aqui, porque eu não vou fazer a minha audiência às 2 horas em Santa Amaro. E ele não vai entender isso. Então eu preciso dizer, olha, nós temos horário, há uma disciplina, estou à tua disposição, mas não a hora que você quer, né? No momento que bem lhe aprover. Não é bem assim, né? Outro aviso que a gente tem que passar para eles é que o advogado também tem família. Não é? Tem família, precisa descansar no final de semana. Já pensou? Você aqui vai num churrasco. Isso já aconteceu com todos nós, somos advogados, tenho certeza que quem já é estudante também. Vai no churrasco, chega lá um amigo, escuta, ó, estou com um problema assim. Você vai, pô, peraí, gente, é aqui. Eu tenho certeza que até os meninos, as meninas que estão aqui, que são estudantes, já estão passando por isso. Você vai para se divertir e vem um cara lá com um problema. Pô, estou com um problema assim, você tem uma ideia? Pô, me dá um tempo. Aqui é lazer. Você quer, tá aqui o cartão, me procura no escritório na segunda-feira. Não, mas olha, rapidinho, coisa nenhuma. Não é assim, essa rapidinha aí vai estragar, pode estragar meu dia, pode estragar minha tarde. Então deixa eu curtir aqui o final de semana com a minha família, com o meu gato, meu cachorro, né? Segunda-feira você vai me procurando no escritório. Mas o cara quer resolver barato, gracioso, na conveniência dele, e te incomodando, te tirando um minuto ali que você tinha que estar tratando, às vezes, de coisas agradáveis, tem que estar falando de processo, outros falando de caso, né? Então, precisa dar um toque para esse pessoal que ele é assim mancol, né? Nós precisamos de dinheiro, né, gente? Não dá para viver sem dinheiro, né? Nós pagamos impostos como todo mundo, a gente, quando compra um livro, isso implica em custos, né? Eu não consigo, às vezes, fazer um bom trabalho, peticionar adequadamente, se eu não me atualizar, se eu não for buscar o que de mais atual tenha no mercado. Isso pode significar custo. Se eu quiser que o meu escritório funcione mais azeitadamente, há um custo operacional para você estar atualizado, para você ter aí os computadores do dia, né? E quem tem que pagar isso? O cliente. Não porque ele tem que pagar porque ele deve pagar, mas porque nós prestamos um serviço para ele. Essa qualidade está embutida na prestação de serviço. Nós precisamos dessa contrapartida, que é a remuneração pelo serviço que nós prestamos. Então, quando a gente cobra uma consulta, a gente precisa cobrar a consulta, porque se eu fico 1 hora conversando com o cliente, é 1 hora do meu dia que eu estou dedicando a ele por alguma razão. Eu nunca vi ninguém ir a um médico e não pagar a consulta, a não ser que o médico seja do SUS, né? Porque se você for num médico particular, eu nunca vi falar que alguém foi num médico particular e fez consulta e não pagou, porque era grátis a consulta. Que é isso? Só se for no atendimento aí comunitário das igrejas ou de associações, quando algum médico como voluntário se dispõe lá, mas não sendo assim, no consultório particular dele, ele cobra. Ora, como é que alguém vem me consultar e acha que não tem que pagar nada? Cara, quem paga? Eu tenho que pagar aluguel ali. Eu estou pagando o que está ali à disposição, o telefone, a secretária, a água, a luz. Eu estudei, quanto eu investi no meu estudo para ser agora nem remunerado por uma consulta? Que é isso? O cara vem me consultar e não paga? Não tem sentido isso, gente. A gente precisa cobrar a consulta. Não é? Da mesma forma como eu preciso cobrar uma diligência. Doutor, o senhor pode ir lá ver o processo para mim? Posso. Então vai lá, depois a gente vê. Depois a gente vê o quê, cara? Tem que pagar, eu vou me deslocar, tem uma diligência a ser cobrada. Não é? Tem tempo, tem um deslocamento, tem um estacionamento lá, tem que cobrar uma diligência que eu vou fazer para ele. Não é assim. E se vai me contratar, tem que pagar os honorários. Podemos até combinar uma forma aí dilatada no tempo
rateada em parcelas, ou pode ser ad êxito, não importa como a gente contratar, mas vai ter que ter honorários, não dá para trabalhar pelos dos olhos do cliente que aparece de última hora na sua frente, né? E às vezes a gente fala que precisa ler, precisa estudar, eles não entendem que isso seja trabalho. Eu até tive uma certa dificuldade, César, para entender isso, mas depois que eu comecei a dar aula, eu acho que eu entendi um pouco essa coisa, porque às vezes outro aluno chega para mim e fala, professor, além de dar aula, o senhor também trabalha? Né? Não sei se já aconteceu contigo. Já, várias vezes. O senhor faz alguma outra coisa, professor? Faz alguma outra coisa. Né? Então, para mim, outro dia foi bem claro. Professor, além de dar aula, o senhor também trabalha? Eu falei, porra, e dar aula não é, bicho? Quer dizer, aguentar esses alunos chatos, né? Corrigir nota, ouvir aquela choradeira. Dá meio ponto, professor, meu Deus do céu, né? Olha, cara, a gente é mal remunerado pelo que a gente sofre, né? Esse assédio dos alunos. Não, mas, sem dúvida. Mas o cliente acha que se você falar que tem que pesquisar, estudar o caso dele, ele acha que isso deve ser o quê? Um lazer para você. Não, cara, isso é trabalho. É trabalho, meu. Bom, peraí, eu tô até trabalhando, eu vou pesquisar. O cara vem, não, olha, sabe, eu tô com um problema assim, assim, assim. Ah, tá bom, posso te oferecer um parecer daqui 2, 3 dias. Mas eu tenho que pesquisar. Tá, e vai custar quanto? Aí você vai cobrar, o cara fala, pô, mas tudo isso? Mas, gente, eu vou ter que estudar, vou ter que trabalhar, vou ter que pesquisar. E te oferecer um parecer para você se posicionar numa questão societária ou outra qualquer. Que é isso? Isso é trabalho. Nós temos ainda que tomar algum cuidado, porque o cliente sempre quer que você faça algum tipo de prognóstico, né? Não existe o cliente que não venha para você e queira que você dê um chute. Não, mas fala, é aproximado, mais ou menos, temos chance. Eu falo, temos 50%. Ah, doutor, assim não, né? Vai, fala, no nosso caso. Não dá. Então, se ele quer que você apresente para ele soluções mágicas, você fala, olha, vai procurar lá o Circo de Solé, né? Ou coisa do gênero. Mágico funciona lá, aqui não, né? Ou então vai procurar uma tenda de milagres. Tem algumas religiões hoje que vendem até pedaço de terreno no céu, né? Quem sabe não possa vender a solução da causa lá no final. A gente não dá para fazer isso, né? A gente precisa ser claro com o cliente nesse aspecto de não poder fazer adivinhações sobre o futuro do andamento do processo dele. E olha, não dá mesmo, gente. Eu estou com um problema sério com alguns clientes. Eu tem uma área aqui no Campo Limpo não cidade, Campo Limpo bairro, aqui, chama Jardim Rosana, do lado do Campo Limpo, tá? Entre a estrada de Campo Limpo e a estrada de Itapecerica da Serra. São 16 ações de uso capião. Na mesma área do proprietário comum, na origem, ocupação toda na mesma época. E aí cai alguns na segunda vara de registro público, alguns na primeira vara. Cada vara tem 3 ou 4 juízes auxiliares. Se cai no juiz A é de um jeito, se cai no juiz B é de outro jeito, se cai no juiz 6 é de outro. Aí o que acontece? Um já começa a determinar a perícia na distribuição da inicial. Se já distribuiu, já manda nomear perito. O outro não, manda para cartório primeiro para ver as informações do cartório. Cada processo tem um mandamento diferente. E aí hoje, com esse negócio da internet, é uma desgraça. Porque eles entram na internet e localizam e vê o andamento. Eles não entendem o que está acontecendo naquelas coisas que vai na internet, né? O tal do diga, né? e aquela concluso, essas coisas. Então eles começam a te ligar para entender o que está acontecendo. Eu passei a fazer o seguinte, cada vez que sai uma publicação, eu colo e mando por e-mail e traduzo o que é a publicação. Mas às vezes eles se antecipam a gente, às vezes eles estão lá, não saiu a publicação ainda, mas já acessaram a internet, já viram que tem lá alguma coisa. Qual é o drama que eu estou enfrentando? Como cada processo tem um mandamento diferente, e eles se falam entre eles, são todos amigos, está um problema para eu administrar aquilo. Eu tenho que fazer uma reunião e dizer, olha, gente, espera um pouquinho. São vários juízes, e cada juiz pensa de um jeito, cada juiz age de um jeito. Então o processo de cada um de vocês vai andar de forma diferente. Então tem processo hoje que já chegou na fase de sentença, e tem processo que ainda está na fase lá atrás de decidir se vai fazer perícia ou não vai fazer perícia. Aí você fala, como é possível? Começou todos juntos. Esse que ainda vai fazer perícia, se for fazer, vai demorar mais 2 anos até ser sentenciado. E eu tenho um já na boca do forno para ser sentenciado. Esse que sair a sentença, ele, cliente, vai ficar feliz. Os outros 14 ou 15 que vão ficar para trás, vão começar a me impressionar. Como é que o processo dele, que é exatamente igual, eles pagaram o mesmo preço, por que do outro saiu, dele não?
Gente, não dá para explicar. Se nem eu, às vezes, consigo entender como é que essa coisa anda desse jeito, como é que eu consigo convencer meu cliente disso, né? É uma dificuldade. Então, até por isso, vocês têm que tomar certo cuidado para não fazer prognóstico para o cliente, porque você não sabe o que vai acontecer. E, por fim, nós somos filhos de Deus. Acreditem, acreditem. Somos. Para muita gente, nós somos, né, filho da, né, não posso aqui falar, mas não, nós somos filhos de Deus, sim, e o cliente precisa ter isso como consciência. Tá? Isso aqui é mais só para fazer uma descontração aqui no final. Depois que você atendeu o cliente, definiu com ele os caminhos que você vai seguir, solicitou todos os documentos necessários, aptos a instruir a sua petição inicial, fez com ele o contrato, está tudo acertado, tudo arredondinho, já tem o valor da causa, já tem custas recolhidas, etc. e tal, você agora tem que elaborar a sua petição inicial. Que, como bem o César colocou, o cliente pode demorar, às vezes, 1 mês, 2 meses para vir completar os documentos, mas tão logo eles te entregam o documento, já está cobrando a distribuição da ação. No passado, você podia enganar esse cliente, ficar enrolando ele, já protocolei, porque ele não tinha acesso, hoje ele tem. E ele fica procurando não ver, não dá para você dizer para ele que protocolou, porque ele pode ter acesso e comprovar que você está mentindo. E, normalmente, eles são afobados. Ele pode retardar as informações que tem que trazer para você. Pode retardar o recolhimento das custas. Mas quando ele cumpre a parte dele, no dia seguinte ele já está te ligando para saber se você já fez. Não é? Agora, mesmo quando é um caso simples, sempre cada caso é um caso. Então você não tem como copiar e colar pura e simplesmente, porque você vai ter que adequar alguma coisa. Porque cada caso é um caso. Ainda que eu pegue 2 acidentes de trânsito, que é uma ação simplória, cada uma vai ter peculiaridade. Não dá para eu só copiar, colar e mandar embora amanhã. Algum trabalho intelectual vai ter. Eu vou ter que montar alguma coisa. Não dá para... eu posso usar a base toda que eu tenho ali, mas eu vou ter que adequar, porque cada caso vai ser um caso. Aí nós temos que ter alguns cuidados, gente. Clareza, lógica e objetividade são coisas difíceis de a gente encontrar nas petições que eu encontro por aí no dia a dia. Eu acho que as pessoas, cada dia mais que passa, andam lendo menos. E se você ler menos, você restringe seu vocabulário, que é a primeira grande coisa para mim. Né? Se você não lê muito, o vocabulário morre. Né? Você começa a ter um vocabulário pobre. Se você não ler muito, você também começa a perder a capacidade de substituição de frase, de uma por outra, de palavras. Eu, às vezes, estou escrevendo, me foge uma palavra, mas hoje, com a facilidade que eu tenho, foge aquela palavra, eu não vou ficar me martirizando por causa daquela palavra, eu vou achar outra. Eu tenho dúvida numa frase, eu escrevo uma frase, principalmente quando chega a fase de correção do livro, que vai para a gráfica e volta para a primeira correção, vocês não sabem qual é o trauma, né? Porque eu começo a ter as minhas dúvidas existenciais dentro das coisas, mas será que isso está certo, será que está errado? Não é? Mas esse repensar as coisas, eu tenho ferramentas, ou seja, eu tenho armazenado uma série de informações que me ajudam a entender se eu estou certo ali, se eu posso mudar, se eu mudo a frase inteira, se eu mudo o contexto, se eu mudar a frase o contexto muda, se eu mudar uma palavra muda o contexto. Não é? Mas se você ler, e eu sempre falo para os meus alunos, vocês devem priorizar a leitura, ainda que exista aqueles homens adeptos a revistas de mulher pelada, por exemplo, mas que pegue essas que tenham pelo menos legenda nas fotos, né, César? E leiam as legendas, né? Não olhe só a foto, leia a legenda também, né? Qualquer leitura é importante, gente. A leitura... Às vezes a legenda é mais importante. Mas, se você lê, o hábito de ler te agrega informações que vão ficando até subliminarmente no teu subconsciente. E que cada vez que você precisa, vai buscar, você vai achar, né? Então, por assumir uma palavra, você vai conseguir lembrar de alguma outra para substituir ali. Então, é óbvio que a gente pensa numa velocidade X, fala numa velocidade menor, então a gente nem consegue traduzir todo o pensamento nosso na fala. E se eu tiver que botar esse pensamento que eu falei na escrita, é pior ainda, que é mais lento o processo. Então, quando eu vou escrever, muita coisa já se perdeu no que eu pensei. Eu não consigo, né? Não dá como você
ser tão ágil na escrita quanto na palavra, quanto no pensar, é óbvio. Agora, essa dificuldade é uma realidade de todos nós, mas a gente tem que trabalhar para superar ela. Então eu tenho que ter uma petição que tenha começo, que tenha meio, que tenha fim, sob pena de eu não conseguir, às vezes, até ter um direito e não conseguir traduzir esse direito de forma que alguém consiga captar, né? Usando aquele personagem lá do Chico Anísio, né? Captar a tal da mensagem. Eu me habituei a usar como referência a minha amada esposa, que deve estar por aí. A Ana está em algum canto aí. Ela não fez direito, né? Ela é formada em administração de empresa e fez pós-graduação em engenharia econômica. Então, nada a ver com direito, né? Tem alguma coisa a ver, porque até na coisa de administração, no começo tem lá noções. Mas o que é que eu passei a fazer? Faço a petição inicial, falo, Ana, dá uma lida para mim. Vê se você entende. Aí ela lê. Ah, entendi. É isso, isso e isso. Eu falo, se ela conseguiu entender, qualquer juiz retardado... Não, olha, sem nenhum menosprezo a ela, gente. Obrigado, senhor. Não, sem nenhum menosprezo a ela. Mas se ela, que não é da área, conseguiu entender, qualquer juiz, por mais retardado que seja, vai conseguir entender. A avaliação que eu faço é essa, gente, porque não é porque o cara é juiz que necessariamente ele vai se atualiza, estuda, vai olhar o seu processo com carinho e atenção que você precisa que seja olhado, né? Então, eu, por cautela, ela é meu paradigma. Você não consegue ler e entender o que é que eu estou querendo? Eu falo, gente, eu estou conseguindo traduzir no papel numa linguagem compreensível e acessível, não é? Então, o registro aqui com o Serafim é muito importante, não é nenhum demérito para ela, não estou depreciando, é que ela não é da área. Se ela não é da área e entende, então conseguir clareza, lógica e objetividade. Façam isso. Olha, faça um teste. Escreve uma petição, pega o colega em casa e fala, dá uma lida aqui e vê se você consegue entender o que é que eu estou escrevendo. Olha, se o teu colega não conseguir entender, o juiz também não vai conseguir entender. Porque não é para escrever em latim, não é para escrever com palavras rebuscadas, não é isso que é a ciência do direito. Claro que em algumas situações você só consegue traduzir usando exatamente uma frase em latim, porque ela pode ser impactante em dada situação. Assim como em dado momento você pode precisar usar de uma gíria, porque por mais que você procure palavra no português, você não vai conseguir traduzir na inteireza o que aquela gíria significa. Mas aí quando é assim, você vai colocar entre parênteses, vai demonstrar que você sabe que está usando uma gíria e, portanto, ali é necessário esse uso. Então, o uso do português não precisa ser o português arcaico, rebuscado. É tola a ilusão achar que escrever com palavras bonitas você está mostrando erudição. Mas, às vezes, isso é uma falsa erudição. É bobagem pensar assim, porque muitas vezes você pode até correr o risco de usar uma palavra de maneira inapropriada dentro de uma frase com sentido até diferente do que você estava pensando. Então, a ideia para o advogado trabalhar não é ganhar a ação. Você não vai ganhar a ação pela quantidade de laudas que você vai apresentar, tenham claro isso. E nem vai ganhar pela erudição, entre aspas, da linguagem utilizada. Não é? É claro que você tem que usar uma linguagem simples, não quer dizer que você vai usar uma linguagem chula, não é isso. Mas você vai usar uma linguagem simples, clara, coerente, né, para traduzir o direito que você quer fazer ver apreciado. Pode usar gírias, pode usar expressões populares, só em último caso e de maneira a deixar claro que você está usando uma expressão popular. Não é? Então, bota isso entre aspas, que qualquer um que lê, inclusive o juiz, vai saber que você está usando aquela expressão, às vezes palavrão. Quantas vezes eu já coloquei em petição palavrão? Se eu tenho que traduzir o que a outra pessoa falou para o meu cliente, e se ela falou um palavrão, eu não tenho como traduzir se não for palavrão. Então, vou colocar, né, essa palavra entre aspas, não é entre parênteses, desculpa, entre aspas. Vou dizer que, não é? Vou pedir vênia para mencionar ipsis literis o que a outra parte disse e vou colocar. É a outra parte que disse, não sou eu que estou dizendo, apenas estou registrando. Então, mas você tem que fazer isso de maneira a demonstrar que você
sabe que aquela palavra é imprópria, não caberia ali, não faz parte do nosso linguajar nem no nosso métier, mas ela é fundamental para você traduzir no seu papel, na sua peça, o que efetivamente você espera ver reconhecido. E como eu disse anteriormente, muitas vezes uma expressão popular não tem outra forma de ser traduzida no papel, senão pela própria expressão. Ou, às vezes, uma gíria. Não tem um substituto adequado que traduza com a inteireza aquilo que quer colocar. Já vi muitos alunos até elogiar, nossa, peguei uma petição cheia de latim, esse cara deve saber muito. Gente, eu acho que essa coisa, para mim, eu chamo isso de falsa erudição, quem fica usando isso de maneira exagerada. Já foi o tempo, eu que já... Aqui todos vocês são crianças, incluindo o César, mas eu que já sou um pouco mais antigo, eu que já sou pré-idoso, eu peguei um tempo lá atrás em que realmente a beleza das peças, no sentido da linguagem, era um meio ganho de causa. Você fizesse uma petição com todo aquele floreio, a linguagem toda rebuscada, não é? Você já ganhava, metade da ação já estava ganha, porque isso era muito valorado. Mas nós vivemos hoje num mundo muito mais sério, muito mais moderno. As pessoas até me dizem, muitos alunos que hoje atuam, até chegam para mim e dizem, professor, juiz não lê. Eu não acredito que juiz não leia, mas eu ouço tanto isso que eu começo a duvidar se é verdade ou não que juiz não lê, né? Porque, e aí se o juiz não lê, não adianta você querer botar lá 30 páginas numa petição inicial com uma linguagem rebuscada, que ele vai ter que usar um dicionário do lado para tentar traduzir o que você está querendo dizer. Será que isso vai ser funcional? Será que vai ser eficiente? Será que vai, para os objetivos que você tem que buscar para o seu cliente, será que vai ser eficaz? Vai ser eficiente? Creio que não. Então você tem que usar uma linguagem mais acessível e não quero com isso dizer que você tenha também que se pautar em fazer uma petição de meia página, de uma página, de 2 páginas. Não é isso. Você tem que usar a quantidade de lauda que seja necessária para você traduzir o direito que você pretende defender. Se para isso eu precisar usar 10 laudas, eu vou usar 10 laudas. Se para isso eu vou precisar usar 20, eu vou usar 20. Mas não façam aquilo que vez ou outra eu pego aí, que o cara abusa do Ctrl-C e Ctrl-V. Muitas vezes eu tenho que replicar uma contestação. Aí verifico que o cara bota lá, em vez de citar só a emenda do julgado, bota o julgado inteiro, o acordo inteiro. Isso não existe, né? Isso é um absurdo. Eu fico irritado de ler aquilo. Eu imagino o juiz que vai julgar. O cara já passa por cima e fala, não vou nem olhar isso, né? Não vai nem olhar. Então, gente, não é para você pegar o acordo inteiro e colar no corpo da sua petição. Você vai ganhar laudas e vai perder na atenção que o que você precisa ser apreciado deva merecer. Você vai tirar do foco. Então, se eu preciso, o caso é controvertido, existe jurisprudência contrária e a favor, eu vou pegar emendas. E assim mesmo, se eu pegar emendas, se eu ainda puder reduzir para pegar só o pedaço que me diz respeito, eu vou só colocar aquilo. Claro, eu coloco pontinhos para demonstrar que eu já cortei um pedaço antes, e coloco pontinhos depois, para dizer que eu cortei o pedaço subsequente. Mas vou identificar qual é a origem, de onde eu peguei, qual é o julgado, qual é o estado, qual é o número da apelação, onde foi publicado. Então, eu estou pegando naquilo que me interessa. Porque, gente, pensa no seguinte, às vezes você pega uma emenda, ela tem 20 linhas, vamos supor. E o que te interessa, está lá, item 1, pega do STJ, às vezes tem lá, item 1, tem 10 linhas, 2, 3, 4, 5, até chegar lá no provimento ou não. Se o que me interessa está no 3, e eu boto tudo aquilo e nem destaco o que me interessa, o que me interessa está perdido dentro daquilo. Provavelmente juiz nenhum vai lá com a lupa procurar no meio daquela ementa o que eu queria que ele visse. Então eu pego, destaco o que me interessa e o resto até elimino. Boto lá pontinhos, ou posso colocar omisses, que também, né? Você pode escrever omisses para dizer que você retirou parte, ou do começo ou do fim, e deixa só o que interessa. Não é? Então você tem que ter objetividade nessas coisas. Vou fazer uma citação de um Caio Mário, de uma Maria Helena Diniz, porque eu quero emprestar mais qualidade, erudição na minha peça. É válido? Lógico que é válido. Mas às vezes, né, eu tenho que me pautar pelo mínimo do que seja suficiente para reforçar a minha ideia.
Às vezes eu vejo a pessoa pega, traduz uma página inteira de um livro de doutrina para a sua petição. Quando, na verdade, o que interessa está num dos parágrafos daquela página. Para que coloca tudo aquilo? Além de você cansar quem vai ler e vai ter que apreciar o teu pedido, você, ao fazer isso, o teu interesse fica diluído nessa página inteira e não necessariamente ele vai focar naquilo. Então, tenham em mente, usar a jurisprudência é válido? Sim, eu uso muito. Usar a doutrina é válido? Claro. Mesmo quando a coisa para mim é muito clara, eu uso os doutos como reforço da minha tese. Digo, olha, excelência, o tribunal de tal lugar já decidiu assim, ou seja, eu estou dizendo para ele, pode decidir desse jeito, porque esse jeito dá certo. Olha, não é só o tal tribunal, o STJ também já decidiu assim, mas não é só isso. Se você for na doutrina, Caio Mário diz isso, Maria Helena diz aquilo, Serpa Lopes disse isso, Clóvis, enfim, vou pegar o que me interessa. Mas não vou fazer isso de maneira cansativa ou desfocada do que me interessa. Eu vou pegar o núcleo do que é efetivamente importante e interessante para eu trazer para a minha petição. Não é? Então, essa, para mim, é a objetividade. A lógica é você saber colocar essas coisas dentro do encadeamento que te leve a uma conclusão que seja aquela que te mais favorece. Né? Parece bobagem, mas, e aqui, César, nada outra vez contra as mulheres, mas ainda semana passada eu tive que pegar uma petição inicial aí para fazer uma contestação. Uma peça linda, linda do ponto de vista da apresentação. Letra daquela, como é a letra deitadinha? Itálico, né? Itálico, 7,5, de uma daqueles modelos lá, não sei se era... Não é, o comum é Times e Arial, né? Times em Roma e Arial, são as duas da padrão. Mas aquelas era Arrows, acho que é Arrows, tem um assim, se não me engano. Um daqueles modelos de letra. Uma letrinha toda bonitinha, e ainda itálico, todo deitadinho, uma belezinha, né? Mas, meu, cara, eu não conseguia. Espaço 1, letrinha pequenininha, uma economia. Quer dizer, ficou uma belezinha, mas... Cara, uma dificuldade para ler, César. Dificuldade para... Gente, a peça não é para ficar bonitinha do ponto de vista da letra que você usa. Usa a letra tradicional, Times New Roman, ou Arial, que qualquer cego lê. Usa tamanho 14 para Times e 12 para Arial. Não é? Também não use 18, que eu já vi uns malucos assim, aqueles 18, né? Quer dizer, não sei o que ele está querendo com aquilo. Mas uma questão de bom senso. Use um tamanho de letra que qualquer um leia com facilidade e leia sem ter que fazer esforço. Porque se é verdade que o juiz não lê, você tem que facilitar a vida dele, meu. Você tem que pensar por aí, vamos facilitar a vida dele. Vamos falar de maneira objetiva, claro, o que a gente quer, não é? Não vamos dispersar muito do foco central, senão ele talvez não nos dê atenção, mas vamos também apresentar de uma forma facilmente inteligível. Né? Então, use letra 14, se for Times, 12, se for Arial, use espaço 1,5. Eu acho uma burrice você querer economizar no papel, né? Acho que quem faz esse negocinho, a letrinha, deve estar querendo economizar no papel. Deve ser uma economia meia burra, né? Não é aí que você tem que economizar. Então, espaçamento 1,5. Impressão, gente. Quando eu pego uma petição de um colega que está naquela impressão econômica, que ainda, vez ou outra, ainda sai assim, né? Furta cola pelo meio, falhando aqui, umas coisas. Cara, porra, será que é na impressão, na tinta que você usa na impressora, que você tem que economizar para fazer aquilo que é mais importante que a apresentação do seu trabalho, que é a postulação que você está fazendo em juízo? Não, imprime de forma normal. Para que imprimir daquele impresso naquela forma lá econômica que sai meio pálido, às vezes falhado, e se o processo demorar 2 anos, aquilo vai desaparecer do mapa, né? Não faça, né? Margens. Vocês já perceberam, todos vocês sabem que o processo depois tem as folhas que vocês dão entrada lá, vai ter 2 furos aqui, vai ser encartado numa capa dura, né? Não é? Que é a chamada autuação. Vocês não sabem o quanto me irrita quando eu vou ver um processo, que eu quero ver a petição, e o cara não deixou margem de 1 do lado de cá, né? Do lado direito deixou 1.
eu tenho que tentar abrir ali, não consigo, tem que às vezes soltar para ler tudo. Você acha que algum juiz vai abrir aquele grampo lá e ficar olhando o que é que você escreveu naquela ponta da página? Então, gente, dá uma margem na esquerda de pelo menos 2,5, quiçá até 3. É questão de bom senso, facilita as coisas. Quer dizer, de sorte que mesmo grampeado ali, ele esteja pautado dentro de um campo de visão que não tenha que fazer esforço. Não é? Então essas margens são importantes. Eu não sei porque tem algumas pessoas que outro dia eu peguei a margem, não era margem, era menos que meio centímetro de cada lado. Eu não sei o que a pessoa estava querendo com aquilo. Talvez fosse economizar papel também, né? Parágrafos são importantes, e parágrafos, não só o parágrafo, mas entre um parágrafo e outro, dê um enter a mais, ou seja, dê um espaço a mais. Por que isso? Porque você facilita a leitura. Uma coisa é eu ler uma página inteira que é um parágrafo único. Cara, quando eu chego aqui no final da leitura, eu não sei mais o que tratava no começo. Então, divide em tópicos, né? Bota um parágrafo, pula uma linha, bota outro, pula uma linha, bota outra. Então, eu vou focando. Então, se você tiver que fazer... A petição inteira deve ser feita assim. Desde lá dos fatos, quer dizer, eu vou tentar individualizar cada situação, dou um espaço, coloco outro. Então, facilita você ler em bloco cada uma das situações que foram por você aventada na petição. Gente, erros de grafia, se erro de português já não é admissível, erro de grafia nos dias de hoje é a maior prova de preguiça e de desleixo. Porque mesmo que eu queira errar a grafia, meu computador não deixa. Às vezes, até na grafia certa, ele avermelha lá embaixo, né? Ou azuleja, ou, como dizia o Djavan, né? Azuleja, ou enfim, ele grafa. Às vezes, até quando eu escrevi certo. Uma palavra que ele não conhece, ele vai marcar. Gente, deixar passar uma petição com erros de grafia é um desleixo. Eu dá vontade de falar um palavrão. Mas olha, não é que tem gente que deixa passar? Porque veja o seguinte, erro de grafia, eu disse, o computador aponta. Se ele apontou lá, para e pensa, que diabo é? Será que eu grafei errado, grafei certo? Não é? Ele às vezes até te dá as opções também, né? Porque você clica com o botão do mouse da esquerda em cima dele, ele dá qual é a opção correta. Então, como é possível você deixar passar com erros? E a gente encontra aos montes por aí. Isso, para mim, demonstra uma preguiça, um desleixo, uma falta de atenção que esse profissional, para mim, começa perdendo todo o respeito que ele mereceria. Porque nesse tipo de coisa aqui é imperdoável, não se admite. Não sei se para vocês é importante isso, mas vocês sabem que eu nunca vi nenhum livro em que cada linha termine aqui no meio e volte, né? De maneira irregular. Todas terminam acertadamente do lado de cá, não é isso? Aquilo que tem um quadradinho lá em cima na nossa área de trabalho, que é só eu clicar ali, minha petição inteira sai justificada. Olha, o trabalho penoso que eu tenho ao começar a trabalhar, clicar naquele quadradinho, que como tem aquilo para botar no meio, eu tenho para centralizar pela margem esquerda, centralizar pela direita ou justificar. É um mero clique ali e a minha peça vai sair inteira justificada. Como é possível que alguém, nos dias de hoje, eu canso de ver isso nos fóruns, faz uma petição que é sem justificar? Eu acho um absurdo, não sei se para vocês isso é relevante ou não, mas para mim, eu acho o fim da picada se é tão fácil. Eu trabalhava, no começo da minha petição, se eu clicar naquele quadradinho lá, eu vou ter ela justificada do começo ao fim. Quando era, vocês, volto a repetir, vocês são crianças, o César também, mas no tempo da máquina de escrever, isso se justificava, gente. Porque, olha, a desgraça da máquina de escrever, que eu peguei desde a primeira fase, era um absurdo. Né? Porque você tinha que fazer, vamos supor, se eu tivesse 2 réus, eu tinha que fazer 4 cópias, né? 2 para os 2 réus, uma para o processo e uma cópia para mim. Vocês botarem 4 folhas de papel assim e 3 carbono no meio. Cara, na hora que você passava aquilo no rolo da máquina, aquilo saía assim, cada um para cima e outro para baixo. Você ia arrumar aquela porcaria, você sujava as mãos e começava a melecar o papel, ficava cheio de marca de impressão digital.
As suas digitais ficavam ali. Depois que você acertava aquilo, quantas vezes eu estava digitando, eu chegava no fim assim, eu falava, essa palavra não vai dar até a margem aqui, né, a margem direita, não vai dar. Eu ia para o fim e começava a contar. De trás para cá, quantos espacinhos tinha para poder dar certo ali, para poder apresentar uma peça bonita. Gente, mas nesse tempo era quebrar pedra a porrada, não é como hoje, vocês têm um computador, gente, faz tudo isso de prima. Nossa, o pior era quando eu contava errado, e aí, pô, chegava no fim, T e faltava o E, não dá, não cabe mais. Ah, meu, aí eu tinha que soltar, desformatar para botar o E para fora da linha. Gente, aí era uma desgraça, né? Não, César, não me lembra disso, cara. Ah, quando errava, eu sou de um tempo ainda que quando errava, você pegava, tinha umas borrachas redondas, assim, com um furo no meio, um pedacinho de metal no meio, era redonda. E ela era fininha, a espessura dela era mais ou menos assim da caneta, ela era redonda assim. E o pior, aí errou uma letra, né? Você ia lá apagar a letra. Por mais que ela fosse fina, ela sempre pegava as duas do lado. Então você apagava o que você queria e ela deixava meio pálida as duas outras. E aí quando você ia bater de novo, cara, furava o papel. Ah, olha a desgraça. Você tinha cópias. Então você tinha que botar pedacinho de papel em cada cópia para você, quando está apagando, não borrar tudo para trás. E depois, na hora que você ia apagar a cópia carbonada, você borrava tudo, velho. Não tinha como apagar aquilo, borrava o resto ali. Gente, aí houve uma grande evolução, uma evolução tecnológica que vocês não imaginam. Já aí pelos idos, comecinho dos anos 70, final dos anos 60, aí lançaram o lápis borracha. Ah, César, você não sabe. Lançaram o lápis borracha. Agora eu consegui apagar a palavrinha, só ela. Gente, foi uma evolução. Aí vocês não imaginam, aí continua evoluindo, né? A tecnologia vai evoluindo. Aí depois passaram a fornecer uns papeizinhos, branquinho, né? Um papelzinho, eu botava o papelzinho, batia em cima dele, ele apagava. Gente, vocês não imaginam como essa tecnologia foi avançada. E depois isso passou até para a própria máquina de escrever, que já tinha o corretivo junto, já foi 80, né? Começa dos anos 80. Mas naquele tempo, volto a repetir para vocês, se justificava que a gente apresentasse uma peça toda suja, não é? Que ela tivesse letras rebatidas, não é? Que tivesse apagado e até às vezes rasgado o papel na hora de apagar. Agora, nos dias de hoje, com o computador, você apresentar uma peça toda suja, imunda, é inadmissível. Eu acho que você começa a perder o respeito, né, pelo seu trabalho na hora que você apresenta uma peça desse jeito. Então, tenha um carinho ao fazer uma petição, porque ela é mais ou menos como se fosse o espelho do que você é. Gente, é claro que a apresentação não é tudo, mas a apresentação conta muito. As meninas aqui que me digam, quando vocês, meninas, saem no sábado para ir para as baladas, vocês não se produzem toda? Né? Vocês não pegam a roupa mais chance, né? Dão um trato no cabelo, não vão todas lindas e produzidas? Por que vocês fazem isso? Porque vocês querem causar uma boa impressão. Pode ser até que vocês encontrem um rapaz bem apessoado, olhe, nossa, se interessa pela apresentação dele e de repente vem uma decepção, que é um vazio, ele só tem apresentação, não tem conteúdo. Mas se ele tiver conteúdo, ele tiver lá sujo, rasgado, mal arrumado, você nem vai dar atenção para o cara. Às vezes ele tem conteúdo, mas você não vai se aproximar, porque a apresentação dele não te estimula, não te desperta interesse. Então, gente, a apresentação não é tudo, mas a apresentação conta muito, porque sem ela, você talvez não tenha nem o seu mérito conhecido. Então, faça uma coisa bem apresentada, uma coisa que desperte interesse e respeito pela forma da apresentação. O conteúdo é óbvio que é importante, é evidente, mas que adianta o conteúdo se eu fiz de uma maneira extremamente porca, mal feita, mal acabada? Talvez eu não tenha o meu conteúdo adequadamente avaliado se eu não fiz uma boa apresentação. Não é? Gente, nós precisamos planejar a nossa petição inicial. E esse planejamento é importante para a gente evitar aditamentos de peça. Eu, felizmente, posso me orgulhar de dizer que em toda a minha carreira profissional eu só recebi 2 ordens de aditamento, de petição, e assim mesmo as 2 vezes não havia razão de ser.
Uma vez era essa coisa que alguns juízes de primeiro grau entendem que na ação de indenização por dano moral, obrigatoriamente você tem que oferecer um valor fixo. Eu sou radicalmente contra isso, eu entendo que o pedido deve ser ilíquido, sim, você não deve fixar um valor pelo dano moral eventualmente pleiteado. Então, uma vez foi um juiz de Pinheiro que pediu para eu aditar a petição inicial para atribuir o valor. E uma outra vez um juiz de Santa Amaro que mandou eu editar a petição inicial sob pena de inépcia, não sei o que, blá blá blá. Eu li a minha petição uma meia dúzia de vezes. Tenho humildade suficiente para pegar um colega e falar, dá uma lida nisso aqui. Acha, o que está... Descobre aqui qual é o problema, onde é que está a inépcia da petição inicial, onde é que está faltando algo. Aqueles despachos, né, que a gente recebe, aqueles despachos, adite a petição inicial no prazo de 5 dias, sei lá quantos dias ele deu na época, sob pena de extinção por inépcia da petição inicial, qualquer coisa assim. Aquelas coisas, e não diz por quê, né? Bom, ouvi uma opinião do colega, não satisfeito, ouvi uma segunda opinião, que, tal qual a minha, não encontrava nenhuma imperfeição, nenhuma irregularidade, eu humildemente fui até o juiz, disse, excelência, com licença, saiu esse despacho, já levei o despacho para ele, né, porque senão eles botam aquele J concluso e não falam com você. Saiu esse despacho, cópia da minha petição inicial é essa, e o despacho diz que eu deveria editar a petição inicial para complementá-la sob pena de declaração de inépcia, e por mais que eu tenha me esforçado em ler, não consigo encontrar nenhuma imperfeição. Eu sei que Vossa Excelência não é instância de consulta, né, claro, mas como despacho proveio do senhor, eu gostaria que o senhor desse uma olhada. Doutor, se saiu o despacho, o senhor devia adequar a sua petição. Eu falei, excelência, eu estou exatamente dizendo que não vejo onde haja necessidade de adequação, de sorte que eu pediria a gentileza do senhor, se pudesse, eu lhe agradeceria, pudesse dar uma olhada e me dizer, aqui nesse momento, onde é que está a incorreção. Aí ele, aqui, pegou naquela cara. Doutor, o senhor podia fazer uma gentileza? Eu falei, pois não. Faça um pedido de reconsideração de despacho. E eu vou mandar citar, receber sua petição como regular. Eu falei, muito obrigado, excelência. Foi embora, né? Quer dizer, ou ele é uma anta e... Não. Ou então alguém preparou o despacho, ele assinou, ele nem viu. Né? Então, gente, é preciso tomar cuidado. Eu acho que se eu tivesse uma petição indeferida por qualquer erro técnico, eu acho que eu me mataria a meme. Né? Gente, porque eu acho que seria o fim da picada. Né? Cerrar o foro, a justiça, é inadmissível. Né? São erros que não são possíveis. Então, você tem que procurar ver qual é a justiça competente, a justiça... Ensina na graduação que a gente faz isso por exclusão, né? Nós vamos lá para a federal, se não é, se é especializada, nós vamos chegar lá. Depois de definida a justiça, eu preciso ver se a questão do foro competente, eu preciso ver a espécie de ação, porque muitas vezes o direito comporta várias soluções distintas para um mesmo caso, eu tenho que escolher o que seja mais conveniente, mais útil aos objetivos que eu busco. Eu preciso tomar cuidado com essa coisa, porque às vezes o cliente vem e ele fala que todo mundo tem culpa no cartório. Eu não posso ficar botando todo mundo para dançar no processo, porque se alguém é excluído por ilegitimidade, esse daí pode também significar um ônus para o meu cliente, que são os honorários sucumbenciais e as custas daquele que veio indevidamente para o processo. Então eu não posso ficar colocando à torta e à direita qualquer um no polo passivo da minha ação, só porque o cliente quer se vingar de A, B ou C. Não é? Essa questão do litisconsórcio, você tem que tomar cuidado para ver se ele realmente é necessário. Se ele não for necessário, se a própria a legislação te permite, como no caso do CDC, que no artigo 18 diz que por vício existe a solidariedade, eu posso colocar no polo passivo da ação todo mundo, né, que teve, de alguma forma, participação direta ou indireta no fornecimento do produto ou do serviço viciado. Mas eu não posso ficar criando isso da forma como eu queira. Eu tenho que me pautar pelo que a legislação
exige. E documentos são fundamentais. É claro que muitas vezes documentos para instruir ou comprovar tudo você não tem, e aí você vai ter que se socorrer do pedido mais à frente de audiência de instrução e julgamento para provar os fatos através de testemunha, que é a última opção que a gente tem. Eu digo última porque no processo do direito civil, a prova testemunhal, para mim, é a chamada prostituta das provas, né? Porque, testemunha sempre vai ser tendenciosa. Eu não consigo ver uma testemunha isenta, né? É impossível, né? Por mais que não seja amigo íntimo, é conhecido, pelo menos. Como é que ele veio parar ali? No mínimo é conhecido, não é? Depois o tempo entre o evento e o momento em que ele vai ser ouvido, o tempo ajuda a apagar detalhes. Depois as pessoas veem o mesmo fato e fazem uma leitura cada um diferente do próprio fato. Dependendo do bom humor do juiz no dia, às vezes ele pode anular sua testemunha, fazer sua testemunha até ser contrária aos seus interesses, né? Eu me lembro que uma vez fiz uma audiência em Santa Amaro com um juiz que está até aqui no Foro Central hoje, e eu acho que o juiz não tinha dormido bem aquela noite, né? Talvez tenha dormido com a parte do corpo descoberta. E chama a minha primeira testemunha, ele vai compromissar a testemunha, fala, olha, o senhor está aqui para falar, de maneira ríspida, o senhor está aqui para falar a verdade, somente a verdade, sob pena, olha, 2 anos de prisão. Eu falei, excelência, para, que é isso? Se o senhor mentir para mim, 2 anos de prisão. Eu falei, calma, que é isso? O senhor está intimidando a minha testemunha. Não, eu que presido a audiência. Eu falei, o senhor preside, mas tem algo chamado urbanidade que eu não vou permitir que o senhor extrapole esse limite. Não é? E o senhor está intimidando a minha testemunha dessa forma. Tá bom. Vamos lá, o que é que o senhor viu do acidente? Né? Ele não estava ali para... Naquele momento, ele não era uma testemunha que me fosse útil para comprovar o acidente. Ele comprovava fatos posteriores. A pergunta que ele fez, César, o que é que o senhor viu do acidente? O cara já tinha tomado aquela dura. Aí fala, viu o que do acidente? Aí o cara ficou nervoso, aquele risinho, olhava para mim, não falou nada. Aí eu disse, detesto quando o advogado prepara a testemunha. Eu falei, excelência, eu não preparei a testemunha. A pergunta que é mal formulada, para que eu fiz isso, né? Aí pronto, o homem virou macho, né? Aí virou aquele salseiro. Eu falei, sabe, é uma coisa descontrolada. Então você precisa tomar cuidado com a sua testemunha, porque dependendo da abordagem que o juiz faz, ela vai te desservir. E muitas vezes vai até passar eventualmente a imagem para o juiz que você preparou a testemunha, quando, em verdade, você pode até não ter feito isso. Não é? Eu, aliás, já consegui ganhar algumas ações com depoimento pessoal da parte contrária. E com testemunha, porque testemunha, quando o juiz pergunta uma coisa e ela responde e vai querer explicar, gente, sai de baixo, porque aí vem coisa, né? Quando o cara resolve explicar, já ferrou você. Então, testemunha é assim, o último caso, só vou usar testemunha se realmente não tiver outra alternativa. Então, documentos são qualquer tipo de material, né? Qualquer guardanapo com alguma coisa agrafada ali, pode ser um documento. Qualquer foto, qualquer registro de som, imagem ou qualquer coisa, podem ser úteis. Agora, fora esses documentos que vão servir para você provar o direito que você está alegando, você tem os documentos indispensáveis à propositura da ação, né? Naquele momento que eu vou relatar os fatos, eu começo a legitimar o meu autor e começo a legitimar a parte contrária. Então, quando eu digo ali, vamos supor, numa singela ação de acidente de trânsito. Quando eu digo que o meu cliente é proprietário do veículo X, de placa Y, do Detran de São Paulo, eu, no mínimo, tenho que juntar a cópia do documento que atesta que ele é o titular, que ele é o proprietário daquele veículo que eu estou mencionando. Então, aí eu começo a relatar os fatos e já juntar os documentos que vão legitimar o autor e o réu. Vou dizer que no dia X eles vinham transitando pela rua tal, quando foi abarroado pelo veículo que era dirigido por fulano de tal, não é? E vou juntar o documento que comprova que aquele fulano estava envolvido lá, ou ele era o próprio proprietário do veículo, ou era, eventualmente, quem estava dirigindo. E nesse relato, você vai relatando os fatos e já vai juntando os documentos que são indispensáveis à chamada propositura da ação.
Depois, os demais outros vão ser os documentos adicionais que o seu bom senso vão indicar que são necessários para você comprovar os fatos alegados. Então, nesse momento, você, que era aquele momento lá atrás, quando você termina a consulta com o seu cliente, você precisa listar o que ele tem que trazer, esses documentos vão ser fundamentais agora para você instruir a sua petição inicial, não correndo o risco, principalmente com a lentidão do nosso judiciário, de ter que eventualmente aditar a petição inicial para juntar um documento que era necessário e você se descuidou, não juntou, não é? Ou às vezes um documento desatualizado, porque volto a repetir, nas ações que envolvem estado de pessoa, que envolve filiação, envolve qualquer direito de família, a documentação que você tem que juntar, mesmo no inventário, são os documentos atualizados, porque as pessoas mudam de estado. Às vezes, se eu pegar a certidão de alguém que era casado há 30 anos atrás, ele pode ter se divorciado, pode ter, se foi 30 anos, pode ter se desquitado, né? Depois divorciado, né? Depois casou de novo, aí tem a separação judicial para depois se divorciar, e agora já se divorciou direto, né? Porque depois da PEC 66. Então, nenhum juiz vai aceitar uma certidão de casamento ou de nascimento de 30 anos atrás, porque você tem que levar uma atualizada. Então, são meros detalhes, né? E aí tem outras coisas que a gente deveria seguir aí pela frente, mas não vai dar tempo da gente falar, porque também essas questões atinentes aí à petição inicial, eu acho que vocês conhece de cor e salteado. O que eu queria mesmo mencionar era aqueles aspectos no que diz respeito mesmo à nossa forma de atendimento e abordagem com o cliente, a questão da honestidade e da ética que deve pautar a nossa conduta, não só com relação ao nosso próprio cliente, mas também no curso do processo com relação à parte adversa, naquilo que a representa, que é um colega nosso que está atuando do outro lado, e nessa relação triangular, onde o juiz é aquele ao qual eu devo me reportar para fazer reconhecer o direito que, eventualmente, eu estou buscando proteger em nome daquela pessoa que eu represento. E, nesse particular aspecto, né, tomar aqueles cuidados com relação à linguagem, com relação à própria apresentação das peças, de forma a facilitar o entendimento do que você busca ver reconhecido e, por conseguinte, ver efetivamente vitoriosa a sua tese, aquela pela qual você se bateu. Então, acho que esses aspectos que são extremamente relevantes e eles constituem um desafio diário. Não pensem vocês que eu estou aqui para dizer que eu tenho a fórmula pronta e acabada para isso, porque não tenho, porque cada dia eu me surpreendo com situações novas. E talvez por isso é que a advocacia, para mim, seja essa profissão maravilhosa e linda e que me cativa e me motiva tanto, não é? Eu continuo advogando, eu continuo indo a fórum, eu vou a cartórios, vez ou outra, sou vez ou outra distratado, por hoje nem são pelos cartorários, né? Às vezes por estagiários, que agora é quem te atende ali no balcão. Mas quando eu ouço relatos de colegas, ou de alunos, ou dos meus próprios estagiários, eu tenho um conhecimento da realidade para poder avaliar se efetivamente isso ocorre, né? Então eu sinto no dia a dia na pele o que é despachar com o juiz, a dificuldade que é, o tratamento que eles acabam nos dispensando, que muitas vezes é até degradante, não é? Do tratamento que a gente recebe de cartórios, dessa lentidão no andamento de coisas que nem Jesus Cristo conseguiria explicar, mas que acontece no nosso judiciário paulista. Então, eu estou diuturnamente me surpreendendo ainda. E apesar de todos esses percalços, apesar de todas essas agruras que a gente enfrenta nessa profissão, eu continuo amando essa profissão e não morrerei advogado. Me formei advogado depois já de casado com 2 filhos, porque esse era o sonho da minha vida, né? Eu tinha feito outra faculdade antes. E nunca prestei concurso, porque nunca quis nenhuma outra carreira. Já fui convidado, inclusive, para concorrer a uma das vagas do 5º. Nunca me interessei, não me interesso e não quero, porque eu acho que essa, como diz o Durso, é a profissão mais importante que tem no mundo, né? Porque se os médicos curam as feridas do corpo, somos nós que vamos curar as feridas das almas. E para isso a gente tem que ter compromisso com a profissão, compromisso com a ética e compromisso com o direito, né?
Então, eu acho que essa é a mensagem que eu queria fundamentalmente passar para vocês e abrir agora para um debate, se for o caso, de acordo aqui com o nosso presidente, professor César. Obrigado por enquanto.